A Bíblia está cheia de referências aos nomes de Deus, e eles são muito mais do que apenas títulos. Esses nomes revelam quem é Deus e o que Ele faz, e eles nos convidam para um relacionamento mais profundo com Ele. Ao viajarmos pelas Escrituras, vemos como o povo de Deus usa esses nomes em adoração, em tempos de necessidade e em momentos de grande fé. Esses nomes são tão importantes porque nos mostram quem é Deus, o que Ele faz, e eles nos convidam para um relacionamento mais profundo com Ele. Ao viajarmos pela Bíblia, vemos como o povo de Deus usa esses nomes em adoração, em tempos de necessidade e em momentos de grande fé. Cada um de nós pode encontrar conforto, força e uma compreensão mais clara de Deus quando aprendemos e abraçamos esses nomes. Mas muitas pessoas não estão familiarizadas com os ricos significados por trás desses nomes. Se não dedicarmos um tempo para explorá-los, podemos perder completamente o caráter de Deus e como Ele se relaciona conosco. Abordaremos 10 nomes distintos de Deus, cada um dos quais é importante. Cada um aprenderemos algo especial e significativo sobre Deus. Mas antes de mergulharmos nos nomes individuais, é importante entender por que é tão importante conhecer esses nomes. Quando entendemos o que eles significam, vemos mais quem Deus realmente é, sua bondade, sua fidelidade, seu poder e seu amor imutável. Portanto, se você quiser se aprofundar em sua fé e obter um entendimento mais completo de Deus, este é o estudo certo para você. Se você deseja aprofundar sua fé e entender melhor o Deus da Bíblia, este estudo é exatamente o que você precisa. Mas antes de mergulharmos, por que você não se inscreve em nosso canal? Dessa forma, você permanecerá atualizado com todos os nossos futuros estudos e ensinamentos da Bíblia. Estaremos lá a cada passo do caminho, ajudando você a entender melhor as Escrituras e crescer em sua fé. Então, fique atento e vamos continuar essa jornada juntos. Imagem do Deus da Bíblia. Então este é o estudo certo para você. Antes de continuarmos, por que não se inscrever em nosso canal? Ao assinar, você permanecerá conectado com todos os nossos futuros estudos e ensinamentos da Bíblia. Isso o ajudará a crescer em sua compreensão das Escrituras e da sua caminhada com Deus. Você nunca perderá nenhuma das ideias que mudam a vida que compartilhamos. É preciso apenas um segundo, e é uma das melhores maneiras de apoiar este ministério e nos ajudar a espalhar a palavra. Então clique nesse botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de crentes que buscam conhecer a Deus mais profundamente. Cada um dos nomes que abordaremos tem uma história e contexto únicos na Bíblia. Alguns foram revelados em momentos de grande triunfo, enquanto outros foram dados em tempos de profunda tristeza e necessidade. Ao olhar atentamente para cada um, você não apenas entenderá o que eles significam, mas também conhecerá melhor a Deus. Vamos dar uma olhada em alguns nomes e nas circunstâncias que os levaram à luz. Você verá que esses nomes não são apenas para as pessoas antigas, mas para nós hoje também. Eles nos lembram que Deus é pessoal, Ele está próximo, e Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. Ao viajarmos por este estudo, é importante abordá-lo com um coração aberto e uma mentalidade de oração. Não estamos apenas aprendendo fatos, estamos procurando encontrar Deus de uma maneira nova e mais profunda. Cada nome nos conta uma história sobre quem Ele é e essas histórias devem nos transformar. Quando meditamos sobre esses nomes e os aplicamos em nossas vidas, começamos a ver a mão de Deus em nossas circunstâncias. Nossa fé se torna mais do que apenas conhecimento da cabeça, torna-se viva e pessoal. Antes de partirmos, reserve um momento para refletir sobre o que você espera ganhar com este estudo. Talvez seja uma compreensão mais clara do amor de Deus, talvez seja conforto durante um momento difícil, ou talvez seja simplesmente conhecê-lo mais intimamente. Seja qual for a sua esperança, estamos aqui para apoiá-lo. Vamos abrir nossos corações e mentes para a possibilidade de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. À medida que nos aprofundamos em seus nomes, lembre-se de fazer anotações, ter nossas Bíblias prontas e estarmos abertas à jornada à frente. Sabemos que Deus nos encontra onde estamos, e confiamos que Ele nos guiará com um claro senso de propósito. Vamos preparar o cenário para o nosso primeiro nome, Elohim, o nome de Deus, o Criador.
Desde o início, no primeiro versículo da Bíblia, encontramos o nome Elohim, o poderoso Criador de todas as coisas. Gênesis 1, no começo, Deus criou os céus e a terra. A palavra usada aqui para Deus é Elohim, que está cheia de significado e poder. Ele transmite não apenas a autoridade de Deus, mas também sua criatividade e majestade. Elohim fala de Deus como aquele que leva a ordem do caos, que fala a luz nas trevas e que forma a vida do nada. Ele é o grande artista, o mestre designer, cujo trabalho está cheio de. Você já parou para se perguntar sobre beleza e propósito? Quando pensamos em Deus como Elohim, isso nos lembra que tudo o que vemos, as montanhas, as estrelas, os oceanos e até as minúsculas criaturas, todos vêm de sua mão. Todos os detalhes foram cuidadosamente criados por ele, e nada existe por acidente. Mas Elohim não é apenas um criador distante, ele está profundamente envolvido em sua criação. Ele conhece todas as estrelas pelo nome, vê todas as flores que florescem e seguram cada uma delas em suas mãos. Em suas mãos está toda a vida. Nada é muito grande ou pequeno demais para sua atenção. Ele não é apenas o Deus que criou o universo, mas também o Deus que criou você e eu. Ele conhece todos os cabelos em nossas cabeças, todos os batimentos cardíacos e todo pensamento. Essa percepção é humilhante e reconfortante. Se o Deus que criou as galáxias se importa tão profundamente para cada um de nós, podemos confiar que nossas vidas têm tanto significado e valor em seus olhos. Elohim nos lembra que somos profundamente ou maravilhosamente amados, e somos feitos intencionalmente por um Criador amoroso que tem um plano e um propósito para cada um de nós. Se você estiver desfrutando dessa jornada de descobrir os nomes de Deus, ficaríamos muito felizes se você considerar assinar o nosso canal. Ao assinar, você não perderá nenhum de nossos próximos ensinamentos que se aprofundam nas verdades ricas e que mudam a vida da Bíblia. Carregando as verdades da Bíblia, sua assinatura nos ajuda a alcançar mais pessoas e compartilhar a esperança e a sabedoria encontradas nas Escrituras. É um pequeno clique para você, mas significa muito para nós como ministério. Se você ainda não o fez, esperamos que você leve um momento agora para se inscrever e permanecer conectado. Juntos, podemos continuar a compartilhar o amor e a sabedoria da Bíblia com o mundo. Adoraríamos sua ajuda para explorar as profundas verdades da Palavra de Deus e crescer em nossa compreensão de quem Ele é. O nome Elohim também é único por causa de sua forma em hebraico. É um substantivo plural usado com um verbo singular. Essa estranha combinação aponta para a complexidade da natureza de Deus. Ele é um Deus, mas dentro de sua unidade. O nome Elohim é realmente algo especial, não é? É um substantivo plural usado com um verbo singular, o que o torna único na língua hebraica. Essa combinação aponta para a complexidade da natureza de Deus. Ele é um Deus, mas dentro de sua unidade, há uma plenitude e diversidade. Embora o mistério da Trindade não seja totalmente revelado até o Novo Testamento, temos um vislumbre aqui em nome de Elohim. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo 3 e 1, trabalhando juntos em perfeita harmonia desde o início dos tempos. Isso nos ensina que Deus não é uma figura solitária, mas um ser relacional. Ele sempre existiu em uma comunidade amorosa dentro de si e nos criou a partir do transbordamento desse amor. Quando entendemos Elohim dessa maneira, percebemos que ele não apenas nos criou, mas também deseja um relacionamento conosco. Nosso Deus é tão incrível. Ele falou o mundo em existência com apenas uma palavra. Ele disse, que haja luz e a luz inundou o universo. Suas palavras têm poder. Eles têm o poder de criar, para dar vida, para se transformar. Esse mesmo Deus ainda fala hoje através de sua palavra, a Bíblia. Ele respira a vida e a esperança em nossos corações. Ele nos chama para acreditar nele, a confiar em seu poder e andar na luz que nos deu quando enfrentamos a escuridão, a incerteza ou a confusão. Lembrar Elohim nos lembra que o Deus que criou a luz das trevas pode fazer o mesmo em nossas vidas. Ele pode trazer clareza à confusão, esperança de desespero e vida para. Quando as coisas parecem mortas, é importante lembrar que nada é impossível para Elohim, o Criador de todos. O nome Elohim também nos lembra a autoridade de Deus como Criador. Ele tem o direito de governar tudo o que fez.
Nada na criação está fora de seu controle. Quando ele comanda os ventos e ondas, eles obedecem. Elohim é um grande negócio. Ele é o criador de tudo, e está no comando. Ele é quem diz que haja vento e ondas e eles ouvem. Reis e governantes se curvam diante dele porque ele está no comando. Ele é o chefe e não muda de ideia. Mas ele não é como outros governantes que usam mal seu poder. Elohim é justo e gentil. Ele é como um pai amoroso que cuida de seus filhos. Quando o reconhecemos como Elohim, nos submetemos à sua autoridade, sabendo que seus caminhos são mais altos do que nossos caminhos e seus pensamentos mais altos do que nossos pensamentos. Ele vê a imagem maior e sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Há algo profundamente tranquilizador em saber que quem mantém o universo também mantém nossas vidas em suas mãos. Quando a vida parece caótica ou avassaladora, quando enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, lembrar que Elohim pode trazer paz aos nossos corações. Se ele puder manter as estrelas no lugar e sustentar a vastidão do espaço, certamente ele poderá lidar com os detalhes de nossas vidas. Ele é um pai amoroso que cuida de seus filhos. Ele não é o tipo de Deus que torna as coisas confusas. Ele é tudo sobre alegria e paz. Ele está sempre no controle e nada surpreende. Quando confiamos nele como Elohim, nos sentimos seguros e fortes. Mas Elohim é mais do que apenas poder e autoridade. Ele também é um Deus de criatividade e beleza. Ele projetou o mundo com toda a sua beleza, diversidade e complexidade. Toda folha, todo floco de neve e todo pôr do sol é uma obra-prima de sua criatividade. Isso significa que o mesmo Deus que pinta o céu com cores também se importa com os detalhes de nossas vidas. Ele se deleita em trazer a beleza do quebrantamento. Ele está sempre lá, pronto para nos ajudar a encontrar beleza em nossas bagunças e esperança em nosso desespero. Ele é como um mágico, transformando pedaços quebrados em algo bonito. Assim como ele criou o mundo do caos, ele pode trazer ordem e propósito para nossas vidas. Então, como pensamos em Elohim, lembre-se de que ele está sempre por perto, pronto para nos ajudar a encontrar a beleza em nossas vidas e a esperança em nossas lutas. Ele não é uma força distante, mas um Criador amoroso que está intimamente envolvido em todas as partes de sua criação. Ele nos conhece, nos ama e tem um propósito para nós. Não somos apenas mais um rosto na multidão, somos projetados exclusivamente pela mão de Elohim, criados com cuidado e intenção. Essa verdade deve encher nossos corações com admiração e gratidão. Deve encher nossos corações com admiração e gratidão, mover-nos para adorar e nos aproximar dele. O nome Yahweh é talvez o nome mais sagrado e pessoal para Deus em toda a Bíblia. Aparece pela primeira vez no livro de Êxodo quando Moisés encontra Deus no arbusto ardente. Neste momento, Deus é tão incrível pensar em como admiração e gratidão podem nos levar a adorar e nos aproximar de Deus. O nome Yahweh é talvez o nome mais sagrado e pessoal para Deus em toda a Bíblia. Aparece pela primeira vez no livro de Êxodo quando Moisés encontra Deus no arbusto ardente. Nesse momento, Deus chama Moisés e se revela não apenas como Deus de seus antepassados, mas por um nome que sempre significaria sua natureza eterna e imutável. Quando Moisés pergunta que nome ele deve dar ao povo de Israel, Deus responde: Eu sou quem sou. Esse nome, traduzido como Yahweh, fala do alto Deus diz a Moisés que seu nome é Eu sou quem sou. Esse nome, Yahweh, fala da existência, constância e presença de Deus. Outros nomes de Deus frequentemente descrevem seus atributos ou ações, mas o Senhor revela a própria essência de Deus. Ele simplesmente é. Ele existe sem início ou fim, sem dependência de nada ou de ninguém. Ele é eterno, imutável e sempre presente. O Senhor não é definido por circunstâncias ou limitado pelo tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para os israelitas, o nome Yahweh foi profundamente significativo. Isso os lembrou que o Deus deles não era o povo de Israel sabia que Deus não era apenas poderoso, mas também pessoal. Eles sabiam que ele era o único verdadeiro Criador e sustentador de todos, e que ele não era um ídolo feito de madeira, pedra ou uma divindade que estava aqui um dia e se foi no outro. Quando ouviram esse nome, sabiam que o Senhor era o Deus vivo.
Eles sabiam que ele viu o sofrimento deles, ouviu seus gritos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Conhecê-lo como Yahweh significava conhecê-lo como Deus que ele sempre mantém suas promessas, e realmente quer ter um relacionamento com o seu povo. Mas o Senhor é um nome que leva um peso de reverência e reverência. Durante séculos, o povo judeu nem sequer o falava em voz alta, porque era considerado santo demais para ser proferido pelos lábios humanos. Em vez disso, eles usariam a palavra Adoni, que significa Senhor. Ao ler as Escrituras, essa reverência nos lembra que o Senhor não é apenas um nome, ele é um convite para conhecer a Deus profundamente e intimamente. Vamos nos aproximar dele com o máximo respeito. Ele é o Deus que é próximo e transcendente, abordado e ainda santo. Yahweh é um Pai gentil e amoroso que cuida de nós e de um Rei que nos domina. Seu nome nos atrai, mas também nos lembra sua grandeza e glória. Um dos momentos mais poderosos da Bíblia conectado ao nome Yahweh vem quando Deus diz a Moisés: "Eu realmente vi a miséria do meu povo no Egito. Eu os ouvi chorar e estou preocupado com o sofrimento deles." Êxodo 3:7. Aqui, caros amigos, deixe-me dizer algo lindo. Nosso Deus não é um ser distante e inacessível. Ele vê, ouve e cuida de nós. Ele é movido pelo sofrimento de seu povo. Ele não é um Deus que fica longe, observando à distância. Ele entra em nossa dor e sofrimento, e ele se move para agir em nosso nome quando chamamos a ele. Ele responde porque está presente conosco. Ele é nosso Deus, e ele está sempre conosco. Quem está conosco? A resposta a esta pergunta é incrível. O Senhor não é definido por nossas circunstâncias. Ele não é apenas o Deus dos bons tempos, e ele não está ausente durante nossas lutas. Ele está sempre presente. Quando nos sentimos perdidos, ele diz: "Sou seu guia." Quando nos sentimos fracos, ele diz: "Eu sou sua força." Quando nos sentimos sozinhos, ele diz: "Estou com você." Tudo o que precisamos, o que quer que enfrentem, o Senhor está conosco. Ele está sempre lá, sempre o suficiente. O nome dele é uma promessa de que ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Isso significa que podemos enfrentar o que aparecer em nosso caminho, porque o Senhor vai diante de nós e fica ao nosso lado. Essa garantia tem sido uma fonte de esperança e força para os crentes ao longo da história, de Moisés que está diante do faraó até os primeiros cristãos que enfrentam perseguição. O nome dele é uma promessa de que ele sempre estará conosco, nunca nos deixando nem nos abandonando. Isso significa que podemos enfrentar o que ocorrer em nosso caminho, porque o Senhor vai diante de nós e fica ao nosso lado. Essa garantia tem sido uma fonte de esperança e força para os crentes ao longo da história, de Moisés que está diante do faraó até os primeiros cristãos que enfrentam perseguição. Mas o nome Yahweh também é um chamado à ação. Quando Deus revelou esse nome a Moisés, não era apenas uma revelação para Moisés se apegar. Era um comissionamento. O Senhor estava enviando Moisés para levar seu povo para fora do Egito, para enfrentar o faraó e ser a voz da libertação. O nome Yahweh nos obriga a se mover, a agir na fé e a confiar que o Deus que nos chama é o Deus que sempre estará conosco. Quem nos dá forças para continuar quando sentimos que não podemos. Quando encontramos Yahweh, mudamos. Sua presença nos faz sentir corajosos, e seu amor nos leva a sair e tornar o mundo um lugar melhor, como ele fez quando ligou para Moses para libertar seu povo. Ele chama cada um de nós para dar um salto de fé e seguir onde ele lidera. Há também um lado muito pessoal nesse nome. O Senhor é que ele não está apenas preocupado com nações e reis. Ele está preocupado com cada um de nós. Ele conhecia Moisés pelo nome e o chamou pessoalmente, mesmo quando Moisés se sentiu indigno e inadequado. O Senhor escolheu Moisés não por causa de sua eloquência ou força. De fato, Moisés tentou argumentar que ele era a escolha errada. Mas o Senhor o escolheu porque sabia que Moisés poderia trabalhar através dele. Ele não está apenas preocupado com nações e reis, ele está preocupado com cada um de nós. Ele conhecia Moisés pelo nome e o chamou pessoalmente, mesmo quando Moisés se sentiu indigno e inadequado. Yahweh escolheu Moisés não por causa de sua eloquência ou força, mas porque sabia que poderia trabalhar com Moisés.
Isso nos ensina que o Senhor nos vê, nos conhece e nos chama não por causa do que podemos fazer, mas por causa de quem Ele é. Quando Ele nos chama, não é sobre nossa capacidade, mas sobre sua presença conosco. O nome de Yahweh, Eu Sou, é uma promessa de que Ele será tudo o que precisamos, exatamente quando precisamos. Enquanto pensamos em Yahweh, lembremos que esse nome é um convite para desenhar. Perto de Yahweh é o nosso Deus, o único, o Deus sempre presente e sempre em mudança. Em um mundo que está sempre mudando, quando todo o resto muda, quando as pessoas nos falham, quando as circunstâncias se voltam contra nós, o Senhor permanece estável e verdadeiro. Ele é nossa âncora, nosso refúgio e nossa esperança. Conhecê-lo como o Senhor é saber que nunca estamos sozinhos, nunca esquecidos e nunca abandonados. Perto de Yahweh é o Deus que foi, quem é e quem está por vir. Ele é imutável em um mundo que está constantemente mudando. Quando todo o resto muda, quando as pessoas nos falham, quando as circunstâncias se voltam contra nós, o Senhor permanece estável e verdadeiro. Ele é nossa âncora, nosso refúgio e nossa esperança. Saber que o Deus da universidade cuida de nós, nos ama e deseja ser conhecido por nós é uma fonte de conforto. O nome Adonai, Senhor, Mestre, é um poderoso lembrete da autoridade de Deus, soberania e posição legítima como Senhor e Mestre de toda a criação. Enquanto o Senhor fala da natureza eterna e imutável de Deus, Adonai enfatiza o seu papel como quem governa, ordena e dirige. O nome Adonai é usado tantas vezes no Antigo Testamento, especialmente em orações e adoração, que não é surpresa que seja tão familiar para nós. É uma maneira bonita de mostrar nosso profundo respeito e amor por Deus, pois o reconhecemos como nosso Supremo Senhor e Rei. A palavra Adonai vem da palavra raiz que significa mestre ou proprietário. É uma maneira de dizer mestre ou proprietário de uma maneira amorosa, mostrando que somos dedicados e confiamos em Deus. A palavra Adonai é um grande negócio no Antigo Testamento. É usado muito em oração e adoração, e é uma maneira de mostrar profundo respeito e submissão à autoridade de Deus. A palavra vem da ideia de mestre ou proprietário e é usado para falar sobre alguém no comando. Quando dizemos Adonai, é como se estivéssemos dizendo sim ao poder e ao controle de Deus. É uma maneira de dizer que confiamos e obedecemos. O povo de Israel viu Deus como seu legítimo Senhor e Rei, não apenas uma divindade distante, mas alguém próximo e carinhoso. Quando dizemos Adonai, não se trata apenas de reconhecer sua força, mas também de dizer que estamos prontos para seguir sua orientação. É um ato de rendição, sabendo que Ele é quem nos guia, toma decisões para nós e dirige nossos passos. No mundo antigo, os servos usariam esse título para abordar seu mestre, refletindo uma profunda relação de dependência e lealdade. Da mesma forma, quando chamamos Deus Adonai, reconhecemos que Ele é o mestre e nós somos seus servos. Isso pode parecer uma posição humilhante, mas é de profunda honra e privilégio. Ser chamado de servo do Senhor deve ser. No mundo antigo, os servos usariam esse título para abordar seus mestres, refletindo uma profunda relação de dependência e lealdade. Da mesma forma, quando chamamos de Deus de Adonai, reconhecemos que Ele é o mestre e nós somos seus servos. Isso pode parecer humilhante, mas é uma profunda honra e privilégio ser chamado de servo do Senhor. Estar sob cuidado e proteção de um amor e apenas o mestre que sempre age no melhor interesse de seu povo é um belo exemplo desse nome em ação. Em Gênesis 15, Deus fala a Abraão e faz uma aliança com ele. Abraão responde chamando Deus de Adonai. Ao fazer isso, Abraão reconhece a autoridade de Deus sobre sua vida e futuro. A história de Abraão é um belo exemplo desse nome em ação. Em Gênesis 15, Deus fala a Abraão e faz uma aliança com ele. Abraão responde chamando Deus de Adonai. Ao fazer isso, Abraão reconhece a autoridade de Deus sobre sua vida e futuro. Ele não está apenas pedindo as bênçãos de Deus, ele está colocando toda a sua vida, suas esperanças e seus sonhos nas mãos de Deus. É uma declaração de confiança absoluta. Ele sabe que se Adonai é verdadeiramente seu Senhor, não importa o que aconteça, os planos de Deus para ele são perfeitos. Esta é a essência do que significa chamar Deus de Adonai. É uma maneira de dizer,
Você está no controle, não eu. Você é o responsável. Hoje, vamos levar um momento para pensar sobre o que realmente significa chamar de Deus Adonai. Não se trata apenas de dizer um título, mas viver de uma maneira que reflita seu senhorio. Trata-se de enviar nossos desejos, nossas ambições e até nossas vidas a Ele, confiando que seus mandamentos são para o nosso bem e sua orientação é para nosso benefício. É um belo reconhecimento que não somos os mestres do nosso destino e não estamos no controle de tudo. Quem pode determinar nosso destino final? Pertencemos a um Deus que nos conhece melhor do que nos conhecemos e que nos leva de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Quando o chamamos de Adonai, estamos optando por confiar em sua sabedoria sobre nosso entendimento, seu tempo sobre nossa impaciência e sua vontade sobre nossos planos. Esse nome também fala do profundo relacionamento entre Deus e Deus é como um pai amoroso para nós. Ele nos conhece melhor do que nos conhecemos e nos leva de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Quando o chamamos de Adonai, optamos por confiar em sua sabedoria sobre o nosso entendimento, seu tempo sobre nossa impaciência e sua vontade sobre nossos planos. Esse nome também fala do relacionamento profundo e especial entre Deus e seu povo. Ao contrário dos mestres terrenos que podem ser duros ou injustos, Adonai é incompassivo e Md Caring. Ele não governa com um punho de ferro, mas com uma mão amorosa. Seus mandamentos não são onerosos, mas a vida útil, destinados a nos levar a caminhos de justiça e paz. Quando nos submetemos a Adonai, encontramos liberdade, não restrição. Descobrimos que seus limites estão lá para nos manter seguros. As leis de Deus estão lá para nos guiar, e sua direção está lá para nos levar à sua perfeita vontade. Quando conhecemos Deus como Adonai, nos sentimos seguros porque entendemos que, se Ele é verdadeiramente nosso Senhor, nada acontece fora de seu controle, e Ele está sempre cuidando de nós. Nos Salmos, geralmente vemos esse nome usado, especialmente em orações de louvor. Nosso Deus é uma figura paterna protetora. Ele está sempre lá, nos guiando e nos levando em nossa jornada para alcançar sua vontade perfeita. Quando conhecemos Deus como Adonai, nos sentimos seguros. Porque Ele é nosso Senhor, sabemos que tudo acontece através de seu plano, e Ele está sempre cuidando de nós. Nos Salmos, muitas vezes ouvimos esse nome, especialmente em orações de louvor e quando estamos pedindo ajuda. Davi, por exemplo, geralmente fala com Deus como Adonai, mostrando sua profunda dependência e respeito. Ó, Senhor Adonai, nosso Senhor! Quão majestoso é o seu nome em toda a terra. Salmo 81. Embora Davi fosse um rei com muito poder e autoridade, ele entendeu que havia um rei superior, Adonai, o verdadeiro governante de Israel. É por isso que Davi pode enfrentar gigantes. Ele liderou exércitos e governou uma nação com graça e compaixão. Ele entendeu que sua autoridade era simplesmente um reflexo da maior autoridade de Deus, e sua força veio de sua submissão à vontade de Deus. Para nós, o nome Adonai nos lembra que Deus não é apenas o Criador do universo, mas Ele também está intimamente envolvido nos detalhes de nossas vidas. Ele não é um observador passivo, mas um participante ativo de nossas vidas. Senhor, você está sempre lá, pronto para nos guiar, nos corrigir e nos levar a seus fins maravilhosos. Quando o chamamos, estamos convidando você a tomar seu lugar de direito no trono de nossos corações. Estamos dizendo, Senhor, eu sou o seu. Lidere-me, me molde e use-me como quiser. Esta é uma oração que pode exigir alguma rendição. Significa deixar de lado o controle e confiar que o caminho de Deus é o melhor. Mas quando o fizemos, encontramos tanta paz e realização. É como se finalmente estivéssemos vivendo em harmonia com o plano de Deus para nós. E não há melhor exemplo de chamar Deus do que Jesus. Durante seu ministério, Jesus nos mostrou como é realmente viver sob a autoridade de Deus. No jardim do Getsemane, enquanto enfrentava a cruz, Jesus orou, não a minha vontade, mas neste momento de intensa agonia, que você sinta a paz e a força que Jesus, o Filho de Deus, sentiu quando ele se submeteu à vontade de Adonai. Ele nos mostrou o ato final de rendição e obediência. Por causa de sua submissão,
podemos experimentar a plenitude da vida e da salvação quando chamamos de Deus Adonai. Estamos seguindo os passos de Jesus, optando por estabelecer nossa vontade e pegar a dele. Neste momento de intensa agonia, podemos encontrar força no nome Jeová Jireh. Jesus, o Filho de Deus, deu um exemplo incrível para todos nós. Ele nos mostrou o verdadeiro significado de rendição e obediência. Por causa de seu ato altruísta, podemos experimentar a plenitude da vida e da salvação. Quando chamamos o nome de Deus, seguimos os passos de Jesus, optando por estabelecer nossa vontade e pegar a dele. Jeová Jireh, o Senhor fornecerá. Este nome é um dos nomes mais amados e reconfortantes de Deus. Fala diretamente à sua capacidade de prover seu povo. É um nome que trouxe esperança e encorajamento a inúmeros crentes ao longo dos séculos. Isso nos lembra que Deus vê nossas necessidades mesmo antes de expressarmos e que Ele é fiel para atender a essas necessidades. No momento perfeito do plano de Deus, o nome aparece pela primeira vez na história de Abraão em Gênesis 22. Durante um dos momentos mais desafiadores de sua vida, Deus pediu a Abraão que fizesse o impensável, sacrificar seu filho amado, Isaque, a quem ele esperava e orou por muitos anos. Esse comando deve ter parecido impossível de obedecer, mas Abraão respondeu na fé. Ele confiava em Deus. Em um momento de fé profunda, Abraão obedeceu ao chamado de Deus, mesmo quando parecia impossível. Esse ato de rendição levou à revelação do verdadeiro nome de Deus, Jeová Jireh, um nome que seria para sempre associado a esse momento de confiança inabalável. Enquanto Abraão e Isaque viajaram pelo Monte Moria, uma sensação de perder algo atingiu Isaque. Ele se virou para o pai com uma pergunta sincera: o fogo e a madeira estão aqui, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? A resposta de Abraham, registrada em Gênesis 22:7, é uma prova de sua devoção inabalável. As declarações mais poderosas de fé em toda a Bíblia nos mostram que o próprio Deus fornecerá o cordeiro. Embora Abraão não soubesse, ele confiava que Jeová Jireh faria um caminho. Assim como Abraão estava prestes a cumprir o mandamento de Deus, um anjo chamou, impedindo-la, capturado em um mato, havia um carneiro. Abraão nomeou aquele lugar Jeová Jireh, que significa o Senhor fornece. O nome Jeová Jireh é mais do que apenas o nome de um carneiro. É um símbolo do amor e carinho de Deus. Jeová Jireh é o tipo de Deus que olha para o futuro e garante que tenhamos tudo o que precisamos. Esta história nos ensina muito sobre o amor e a provisão de Deus. Às vezes, o tempo e os caminhos de Deus são diferentes do que esperamos, mas Ele sempre tem nossos melhores interesses no coração. Ele tem um plano único para cada um de nós, e sabe exatamente quando precisamos de uma ajuda. A experiência de Abraham no Monte Moria nos ensina que às vezes a provisão de Deus ocorre no último momento, quando nossa fé está totalmente esticada e estamos completamente dependentes dele. É nesses momentos que Jeová Jireh se revela mais claramente. Ele nos permite chegar ao ponto em que reconhecemos que é fácil nos sentir sem esperança às vezes, mas ele está lá para nos ajudar a encontrar uma maneira quando parece impossível. Seu tempo é sempre perfeito, mesmo quando não se sente assim. Há um significado mais profundo por trás desse nome. Quando Abraão disse, Deus fornecerá o cordeiro, ele estava falando profeticamente, antecipando a disposição final de Jesus Cristo, assim como Abraão estava disposto. É reconfortante saber que, mesmo quando parece que não há esperança, sempre há uma maneira. Seu tempo é sempre perfeito, mesmo quando se sente atrasado. Há uma camada mais profunda nesse nome. Quando Abraão disse que Deus forneceria o cordeiro, ele estava falando profeticamente, apontando para a última disposição, Jesus Cristo, assim como Abraão estava disposto. Deus, o Pai, forneceu seu Filho, Jesus, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jeová Jireh forneceu não apenas a Abraão, mas também para toda a humanidade, oferecendo seu Filho como o sacrifício que nos redimia e nos restauraria para si mesmo. Isso torna o nome Jeová Jireh ainda mais poderoso. Não se trata apenas de provisão de materiais ou necessidades diárias. É sobre saber que nunca estamos sozinhos.
Você já pensou em como o amor e o cuidado de Deus por nós é como um grande cobertor quente em uma noite fria de inverno? É assim quando entendemos Jeová Jireh. É como uma sensação calorosa e confusa que nos faz sentir melhor quando estamos em um local difícil. Em vez de nos sentirmos estressados ou como se tivéssemos que descobrir tudo por conta própria, podemos relaxar e saber que Deus tem nossas costas. Como o belo verso em Romanos 8:32 coloca lindamente, Ele nos deu tudo quando nos deu seu próprio Filho. Quanto mais Ele nos dará todas as coisas se perguntarmos. Jeová J não é limitado por nossas circunstâncias. Ele não está vinculado ao nosso entendimento. Sua provisão está enraizada em seu amor, em seu infinito conhecimento do que é melhor para nós em nossas vidas diárias. A provisão de Jeová J pode vir de maneiras inesperadas. Nem sempre se parece com o que pensávamos que seria. Às vezes, sua provisão vem através de uma porta fechada que nos redireciona para algo melhor. Outras vezes, vem através de pessoas. Jeová Jireh nos envia oportunidades e nos fortalece em momentos de fraqueza. Não importa como vem, é sempre o suficiente. Jeová Jireh fornece o que precisamos para cumprir seu propósito para nossas vidas e, muitas vezes, Ele fornece mais do que jamais poderíamos pedir ou imaginar. Essa verdade deve nos encher de gratidão e fé, sabendo que nosso Deus é fiel ao seu nome. Outro aspecto desse nome é que ele nos incentiva a ser fornecedores para os outros. Como conhecemos Jeová Jireh como nosso fornecedor, somos chamados a refletir seu caráter por ser generoso e compassivo. Quando damos, seja nosso tempo, recursos ou incentivo, estamos fazendo algo incrível. Estamos nos tornando parte do plano amoroso de Deus para ajudar os necessitados. É por isso que a compreensão de Jeová Jireh é tão importante para nós, cristãos. Não se trata apenas de receber de Deus, mas também de ser um canal de seu amor e carinho para os outros. O nome Jeová Jireh também é mencionado na Bíblia, onde vemos a provisão de Deus para os israelitas no deserto. Ele forneceu aos israelitas maná, o que apagou sua ongier e mostrou seu amor incrível. O pão da vida nos dias de Elijah. Deus enviou corvos para alimentar o profeta por um riacho, e depois multiplicou o óleo de uma viúva pobre para atender às suas necessidades em um tempo de pobreza desesperada. Em cada uma dessas histórias, Jeová Jireh forneceu não apenas para a sobrevivência, mas para demonstrar seus cuidados e presença. Cada ato de provisão foi um lembrete de que Deus vê e conhece nossas necessidades muito antes mesmo de trazê-las para Ele. Ele nunca é pego de surpresa, e nunca está sem solução. Uma das verdades mais reconfortantes sobre Jeová Jireh é que ele fornece as grandes coisas e as pequenas coisas da vida. Ele é um cara grande, mas também se importa com as pequenas coisas em nossas vidas. Ele está lá para nossos grandes sonhos, como nosso chamado e propósito, e ele também está lá para as pequenas coisas, como nosso pão diário, nossa saúde e nossa paz de espírito. Nenhuma necessidade é ótima demais para ele lidar, e nenhum é pequeno demais para ele notar. Quando realmente abraçamos o significado de Jeová Jireh, isso muda nosso foco. Paramos de tentar controlar todos os resultados e preocupações. Em vez disso, descansamos na garantia de que o Deus que providenciou Abraão e deu seu filho para nós continuará a fornecer em todas as circunstâncias. Ao refletirmos sobre esse nome, lembre-se de que ele está sempre lá para nós. Lembre-se, meu amigo, para confiar na provisão de Deus, mesmo quando você não consegue ver o caminho a seguir. Jeová Jireh é o Deus que vê, o Deus que conhece e o Deus que fornece. Sua provisão não é apenas atender às nossas necessidades, trata-se de revelar sua presença em nossas vidas. Então, quando você enfrenta momentos de incerteza, lembre-se de que Deus está com você. Jeová Jireh é um nome que fala do coração da dor e do quebrantamento humano, oferecendo esperança e restauração àqueles que mais precisam. Quando você está enfrentando incerteza ou sente que está escalando seu próprio Monte Maria, lembre-se de que Jeová Jireh é o Deus que fornece. Ele vê o que você está passando, ele sabe o que você precisa e vai dar um caminho. Ele já provou sua fidelidade na cruz e continuará a fazê-lo. Jeová Rafa, o Senhor que cura, revela um aspecto bonito e profundamente reconfortante do caráter de Deus.
seu papel como curandeiro. Seu nome fala com o coração da dor e do quebrantamento humano, oferecendo esperança e restauração àqueles que precisam. Jeová Rafa é um nome que fala do coração da dor e do quebrantamento humano, oferecendo esperança e restauração àqueles que estão sofrendo. Ele revela um aspecto bonito e profundamente reconfortante do caráter de Deus, seu papel como curandeiro. O nome aparece no livro de Êxodo em um momento em que os israelitas precisavam desesperadamente da intervenção de Deus. Após sua libertação milagrosa do Egito, eles se encontraram no deserto, lutando para sobreviver. Sua jornada de 3 dias sem águas levou a Mara, um lugar. Os israelitas estavam em um lugar muito difícil. Eles acabaram de ser salvos do Egito por um enorme milagre, mas agora estavam presos no meio do deserto sem água. Depois de 3 dias longos, eles finalmente encontraram alguns, mas era tão amargo que eles nem conseguiam beber. Eles estavam realmente preocupados e começaram a questionar se Deus realmente os tirou do Egito para morrer de sede. Em resposta, Deus disse a Moisés para jogar um pedaço de madeira na água e adivinhe. A água de repente tornou-se doce e potável. Foi nesse momento que Deus se revelou como Jeová Rafa, dizendo: se você ouvir atentamente o Senhor seu Deus e fazer o que é certo aos seus olhos, não trarei sobre você nenhuma das doenças que trouxe aos egípcios, pois sou o Senhor que te cure. Êxodo 15:26. O nome Jeová Rafa, o Senhor que cura, não era apenas sobre cura física. Foi uma promessa de Deus para ajudar seu povo a se sentir inteiro. É um nome que vai além do mundo físico, tocando todas as partes da vida. Jeová Rafa é o Deus que nos cura de dentro para fora, consertando o que está quebrado e nos tornando inteiros novamente. A cura é se sentir inteira novamente. Todos passamos por momentos em que nos sentimos quebrados de alguma forma, seja físico, emocional ou espiritual. Quando estamos com dor ou doente, é normal sentir-se sobrecarregado ou até questionar a Deus. Mas o nome Jeová Rafa nos lembra que Deus vê nosso sofrimento e está trabalhando ativamente para trazer cura. Jeová é um Deus que realmente se importa com o nosso bem-estar. Ele é um curandeiro por natureza. Quando pedimos a Jeová Rafa, não estamos apenas pedindo um pouco de alívio do desconforto, estamos convidando o Deus da cura para o STEP em nossa situação e nos torne inteiro novamente. Em toda a Bíblia, vemos Jeová Rafa trabalhando na vida de seu povo. Ele curou mulheres estéreis, restaurou a visão aos cegos e limpou os leprosos. Ele até levantou os mortos. É tão inspirador ver como o poder de cura de Deus pode trazer esperança até àqueles que se sentem sem esperança. Uma das histórias mais emocionantes disso é sobre um comandante do exército sírio que estava sofrendo de hanseníase. Apesar de sua posição importante e todo o poder que ele tinha, ele não conseguiu encontrar uma maneira de se curar. Mas então, uma jovem servo contou a ele sobre um profeta chamado Elisha em Israel. Então, não foi encontrar Eliseu, e ele aprendeu que tudo o que Elisha pediu a ele era mergulhar a mão na água. Foi um ato tão simples e humilde, mas não se sentia tão esperançoso. Parece uma coisa tão estranha de se fazer, não é? Mas, você sabe, ele fez isso 7 vezes no Rio Jordão. No começo, parecia tolice, mas ele obedeceu de qualquer maneira. E quando ele saiu da água pela 7ª vez, sua pele foi restaurada e se tornou como a de um garoto. Esta história mostra que a cura de Jeová Rafa geralmente requer fé e humildade. Às vezes, o caminho para a cura pode não fazer sentido para nós, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. No entanto, a cura de Jeová Rafa não se limita ao nosso corpo físico. Pode ser realmente difícil, mas a boa notícia é que algumas das curas mais incríveis acontecem em nossos corações e almas. Davi, o salmista, experimentou isso quando escreveu: Ele cura os de coração partido e liga suas feridas. Salmo 147. 3. Não importa que tipo de dor você esteja enfrentando, seja a dor da perda, o fardo da culpa ou a dor de rejeição, Jeová Rafa está lá para você. Ele alcança os lugares mais profundos de nossos corações e traz conforto e paz. Há feridas que nenhum médico pode. Jeová Rafa está aqui para ajudá-lo a curar suas cicatrizes.
Sabemos que nenhum remédio pode alcançar aqueles lugares ocultos, mas estamos aqui para ajudá-lo a restaurar o que foi quebrado. Esse tipo de cura é um processo e pode não acontecer instantaneamente. Às vezes, leva tempo e paciência, mas estamos comprometidos em concluir o trabalho que começamos no Novo Testamento. Jesus incorporou o nome Jeová Rafa perfeitamente. Em todos os lugares que ele ia, ele curou. O gentil e gentil Jesus cuidou de pessoas que estavam doentes e necessitadas. Ele mostrou muito amor e compaixão a todos, especialmente aqueles que estavam sofrendo. Um dia, uma mulher que estava lidando com um problema de saúde há 12 anos chegou a ele. Ela esperava que apenas tocar a roupa dele a ajudasse a se sentir melhor. Jesus parou e disse: "Filha, sua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos 5:34. Isso nos mostra que a cura de Jeová Rafa não é apenas poderosa, mas também profundamente pessoal. Ele conhece cada um de nós pelo nome e se importa com todas as lutas que enfrentamos. Há também uma dimensão espiritual no nome Jeová Rafa. O pecado é a doença mais profunda da alma humana e nos separa de Deus. Mas a cura de Jeová Rafa se estende até aqui em Isaías 53:5. O profeta fala do Messias que se aproximava, dizendo: "Suas feridas são a chave para a nossa cura." Este versículo aponta para o ato final de cura, a cruz. Jesus assumiu o peso de nossos pecados e a dor de nosso quebrantamento para que pudéssemos ser restaurados a um relacionamento certo com Deus. Através de seu sacrifício, Jeová Rafa oferece não apenas cura física ou emocional, mas a cura de nossas almas. É por isso que o nome Jeová Rafa é tão poderoso. Ele abrange todas as formas de cura que precisamos, de dentro para fora. Às vezes, quando oramos pela cura e não a recebemos, é porque estamos perdendo alguma coisa. Você verá resultados imediatos, eu prometo. É normal se perguntar se Jeová Rafa ainda está trabalhando. A verdade é que a cura de Deus geralmente vem de maneiras que não esperamos. Às vezes, ele usa médicos e remédios, e às vezes trabalha através da oração e da fé. Às vezes, a cura que ele traz não é a remoção do problema, mas a força para suportar. Paulo experimentou isso quando orou 3 vezes para que Deus removesse um espinho em sua carne, mas Deus respondeu: "Minha graça é suficiente para você, pois meu poder é aperfeiçoado em fraqueza." 2 Coríntios 12:9. A cura de Jeová Rafa é tudo sobre você, e não é apenas mudar nossas circunstâncias. Trata-se de nos mudar, nos tornar inteiros em espírito, fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. Ao considerarmos o nome Jeová Rafa, lembre-se de que não importa que tipo de no entanto, precisamos, seja física, emocional ou espiritual, Deus é nosso curandeiro. Ele vê nossa dor, ouve nossos gritos e é capaz de fazer extremamente. Jeová Rafa quer ter um relacionamento conosco, e ele quer nos dar mais do que podemos pedir ou imaginar. Ele quer nos curar, nos restaurar a um lugar de totalidade e paz em sua presença. Este é um presente final de Jeová Rafa. Não é apenas a ausência de dor, mas a plenitude da vida nele. Jeová Salom, o Senhor é paz. O nome Jeová Salom, um dos nomes mais reconfortantes de Deus, revela sua natureza como fonte de paz. É um nome que fala diretamente à ansiedade, caos e quebrantamento que geralmente envolve e enche nossas vidas. Esse nome aparece pela primeira vez no livro de Juízes durante um período de grande medo e turbulência para o povo de Israel. Nos Juízes 6, encontramos Gideon, um homem que sentiu tudo menos pacífico. Os israelitas foram oprimidos e Gideon estava determinado a trazer paz ao seu povo. Gideon era um jovem muito assustado. Ele estava se escondendo dos midianitas. Um dia, um anjo do Senhor apareceu para ele. O anjo pediu a Gideon que lhe desse os israelitas a vitória. Gideon estava muito preocupado. Ele estava preocupado em fazer um bom trabalho e com suas próprias habilidades. Ele também estava preocupado com a capacidade de Deus de usá-lo. Mas depois que um sinal milagroso confirmou o chamado de Deus, Gideon construiu um altar e o chamou de Jeová Salom, que significa o Senhor é a paz. Essa declaração não era apenas sobre a ausência de conflito, sobre a presença de Deus no meio da incerteza.
Gideon sabia que a verdadeira paz não é encontrada nas circunstâncias, mas na presença de Jeová Salom. Essa paz não é apenas um sentimento de calma ou ausência de problemas. É um senso profundo e permanente de totalidade, segurança e descanso que só vem de Deus. Jeová Salom é o Deus que traz ordem ao caos. Ele é quem acalma nossos medos e oferece uma paz tão profunda que está além dos nossos sonhos mais loucos. Na Bíblia, a palavra Salom é como um baú de significados. Não se trata apenas de paz, mas de se sentir completo, bem descansado e em paz. É sobre ser inteiro em todas as partes da vida, em nossos corpos, em nossos corações e em nossos relacionamentos. Quando chamamos Deus como Jeová Salom, estamos dizendo que é Ele quem traz harmonia às nossas vidas. Ele é o Deus que nos conforta durante os tempos difíceis e traz paz aos nossos corações problemáticos. Em um mundo cheio de ansiedade e estresse, podemos nos confortar com esse nome, sabendo que a paz de Deus não depende de condições externas. Está enraizado em sua natureza imutável e em sua presença conosco. Jesus, que é chamado de Príncipe da Paz, incorporou esse nome perfeitamente. Quando ele caminhou na terra, ele trouxe paz a todo mundo que era uma pessoa tão gentil e compassiva. Ele tinha o poder de acalmar a tempestade com apenas uma palavra, dizendo: "A paz fica quieta." Ele falava paz com os temidos, confortou o luto e ofereceu paz àqueles que foram pesados pela culpa e vergonha. Nas horas finais, ele deixou seus discípulos com esta promessa: "Deixo com você a paz. Eu te dou. Não dou a você como o mundo dá. Não deixe seus corações ficarem perturbados e não tenha medo." João 14:27. Esta paz é um presente que vai além do nosso entendimento, e está lá para nós sempre que chamamos o nome de Deus, Jeová Salom. Quando o convidamos para nossas vidas, pedimos que Ele leve sua paz a todos os cantos de nossas vidas. Estamos pedindo que Ele traga totalidade onde há quebrantamento, calma onde há caos e descanso onde há agitação. Se estamos enfrentando uma decisão difícil, uma situação dolorosa ou apenas as pressões diárias da vida, Jeová Salom é o Deus que está sempre lá para nós. Venha, venha conosco e vamos sussurrar em seu ouvido: "Fique quieto e saiba que sou Deus." Essa paz não significa que as coisas mudarão imediatamente, mas significa que somos mantidos e sustentados por quem está no controle. Jeová Salom nos oferece uma paz que ancora nossas almas, não importa o que as tempestades possam vir. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. O nome Jeová Roi é um nome eterno e íntimo que revela Deus como nosso pastor. Ele aparece pela primeira vez em uma das mais tantas belas passagens de escrituras que amamos e valorizamos. Um dos meus favoritos é o Salmo 23, onde Davi declara lindamente: "O Senhor é meu pastor, não vou querer." A palavra hebraica Roi significa pastor, mas carrega um senso mais amplo de cuidador, protetor e guia. Quando nós diga Jeová Roi, estamos reconhecendo que Deus não é um governante distante, mas um guia pessoal e amoroso que está intimamente envolvido nos detalhes de nossas vidas. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, fornecendo suas necessidades, levando-as a pastos seguros e protegendo-os, assim como Deus, Jeová Roi está sempre nos vigiando, certificando-se de que estamos seguros e somos. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava pensando em como é ser um pastor. Ele sabia em primeira mão como é importante cuidar das ovelhas. Eles não podem fazer nada por conta própria. Eles precisam de seu pastor para cuidar deles, mostrar-lhes o caminho e protegê-los do perigo. Sem um pastor, eles estão com problemas. Eles podem se perder ou até ser enganados por algo ruim. Davi estava dizendo que ele depende de Deus, assim como as ovelhas dependem do pastor deles. Ao expressar sua confiança na orientação e cuidado de Deus, esse nome nos lembra que somos todos como ovelhas, certo? Precisamos de um pastor, alguém que conhece o caminho, que vê perigos que não podemos ver e que nos fornece quando não temos certeza de onde encontrar comida. A imagem de Deus como nosso pastor é tão reconfortante e esperançosa em um mundo onde tanto é incerto e onde geralmente nos sentimos perdidos ou sobrecarregados. Jeová Roi é o Deus que nos leva ao lado de águas paradas, Ele é quem restaura nossas almas e nos guia no caminho da justiça.
Ele é como um pastor que procura a ovelha perdida, nos leva quando estamos fracos e nunca nos deixa sozinhos. O nome dele nos diz que, mesmo quando estamos nos vales mais sombrios, não precisamos ter medo porque ele está conosco. Sua vara e funcionários, símbolos de sua orientação e proteção, estão lá para nos confortar e nos guiar. Jesus também se identificou como o bom pastor de João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor é tão amoroso e carinhoso. Ele até estabelece sua vida para as ovelhas. Isso mostra o ato final de amor e sacrifício. Jeová Roi não é apenas um pastor que guia e protege, ele é o pastor que deu a vida por nós. Ele assumiu os perigos e ataques porque se importava muito. Ele fez tudo isso para que pudéssemos ter um lugar para chamar de lar, onde nos sentimos seguros. Quando dizemos o Senhor é meu pastor, não se trata apenas de sua orientação e proteção. É também sobre nossa confiança nele. Ele deu tudo para nós. Jeová Roi fala com as necessidades mais profundas de nossos corações, a necessidade de ser conhecida, a necessidade de ser cuidada e a necessidade de ser guiado em tempos de confusão. Quando não sabemos para que caminho se virar, ele está lá para nos levar. Quando estamos cansados, ele está lá. Ele está sempre lá para nos dar descanso quando nos sentimos ameaçados ou com medo de nos proteger, e quando nos sentimos sozinhos ou esquecidos, ele está lá para nos lembrar que somos dele, que ele nos conhece pelo nome e que nunca nos deixará ou nos abandonará. Enquanto refletimos sobre esse nome, vamos descansar na garantia de que Jeová Roi está sempre conosco, nos vigiando e nos guiando a cada passo do caminho. Jeová Quinu é nossa ajuda sempre presente e companheiro constante em todas as situações que enfrentamos. Ele é a nossa justiça. Seu nome, Jeová Quinu, é um farol de esperança para todos que já sentiram o peso da culpa, vergonha ou indignidade. Este nome significa o Senhor nossa justiça e revela Deus. Jeová Quinu é o nosso pastor hoje e sempre. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe para onde estamos indo e é fiel para nos liderar a cada passo do caminho. Com esse entendimento de Jeová Quinu, o Deus que nos passa, agora estamos prontos para explorar mais um belo nome de Deus, um nome que fala de nosso pastor está sempre conosco, e ele está sempre lá para nos ajudar. Ele sabe para onde estamos indo e está sempre pronto para nos levar. Hoje, vamos explorar outro belo nome de Deus, Jeová Quinu, o Senhor nossa justiça. Esse nome significa o Senhor nossa justiça, e é um farol de esperança para quem se sentiu culpado, envergonhado ou indigno. Aparece pela primeira vez no livro de Jeremias durante um período em que a nação de Judá estava mergulhada em pecado e rebelião. O povo se afastou de Deus e a corrupção correu desenfreada entre os líderes. Mas durante essa decadência espiritual, Deus fez uma promessa através o profeta Jeremias falou de um dia em que um ramo justo se eleva da linha de Davi. Este rei reinaria com sabedoria e traria justiça e justiça à terra. Ele seria chamado de Jeová Salom, pois seria a fonte da justiça para seu povo. Jeremias 23. 5. A profeta Jeremias falou de um dia em um ramo justo subiria da linha de Davi. Este rei reinaria com sabedoria e traria justiça e justiça à terra. Ele seria chamado de Jeová Sidkenu porque seria a fonte de justiça para seu povo. Jeremias 23. 5-6. Essa promessa apontou para ninguém menos que Jesus Cristo, o Messias. Em um mundo marcado por pecado e quebrantamento, geralmente tentamos nos consertar ou compensar nossas falhas por meio de boas obras. Mas a verdade é que nenhuma quantidade de esforço pode nos tornar justos diante de Deus. Nossas melhores tentativas ficam aquém. 5-6. Esta promessa aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em um mundo cheio de pecado e quebrantamento, geralmente tentamos nos consertar ou compensar nossas falhas por meio de boas obras. Mas a verdade é que nenhuma quantidade de esforço pode nos tornar justos aos olhos de Deus. Nossas melhores tentativas ficam aquém do seu padrão perfeito. No entanto, em seu amor e misericórdia, Jesus o ramo justo entra em onde não podemos. Ele nos oferece sua justiça como presente. Jesus levou nosso pecado sobre si mesmo e, em troca, nos vestiu em sua justiça. Isso significa que quando Deus olha para nós,
Ele não vê mais nosso pecado. Ele vê que é como um comércio incrível, nossos erros para sua bondade, nossas imperfeições para sua perfeição e nossas lutas por sua força. Quando entendemos Jeová Sido, isso muda tudo. Nós nos vemos sob uma nova luz, e nosso relacionamento com Deus passa de ter medo a ser sobre amor. Em vez de sentir que temos que ganhar seu amor, podemos apenas relaxar e aproveitar o fato de que já somos aceitos e amados por Jesus. Esse nome nos lembra que nosso relacionamento com Deus não é sobre o que fizemos, mas o que Ele fez por nós. Isso nos liberta do peso de nossos pecados e nos permite desfrutar da alegria de seu amor. Tentar provar a nós mesmos pode ser realmente difícil, mas também é o que nos permite viver na alegria e na liberdade de ser seus amados filhos. A justiça de Jeová Sidkenu não é apenas o nosso lugar aos olhos de Deus. Ele também tem o poder de mudar nossa vida diária quando o abraçamos completamente. A justiça do Senhor é como um cobertor quente e protetor que nos rodeia, nos guiando em nossa jornada pela vida. Não é apenas onde estamos na frente de Deus, mas também sobre como pensamos, falamos e agimos. É como uma luz que brilha através de nós, fazendo-nos refletir o caráter de Deus. Sua justiça se torna nossa bússola, levando-nos ao caminho da integridade e da verdade. Através de Jeová Sanu, não somos apenas receptores de sua justiça, mas navios que o levam adiante. A maneira como pensamos, falamos e agimos nos capacita a viver de uma maneira que reflita seu caráter. Sua justiça se torna nosso guia, moldando nossas decisões e nos levando em caminhos de integridade e verdade. Através de Jeová Nissi, nos tornamos vasos através dos quais sua justiça é exibida ao mundo. Jeová Nissi, o Senhor é meu banner. O nome Jeová Nissi é uma poderosa declaração de vitória e um lembrete de que Deus é quem luta nossas batalhas. Esse nome, que significa o Senhor é meu banner, aparece no livro. Jeová Nissi, o Senhor é meu banner. O nome Jeová Nissi é uma poderosa declaração de vitória e um lembrete de que Deus é quem luta nossas batalhas. Esse nome, que significa o Senhor é meu banner, aparece no livro de Êxodo durante um momento crucial na história dos israelitas. Depois de atravessar o Mar Vermelho e começar sua jornada pelo deserto, foram atacados pelos Amalequitas, um inimigo feroz e cruel. Foi a primeira batalha deles como um povo recém-libertado, e eles estavam doentes. Os israelitas ainda estavam se acostumando a ser livres quando tiveram que enfrentar sua primeira batalha. Eles não estavam preparados e estavam assustados. Mas Moisés sabia do que eram capazes. Ele enviou a Josué para liderar o povo à batalha enquanto estava em uma colina, segurando a equipe de Deus no alto de suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés foram levantadas, os israelitas venceram. Mas quando ele os abaixou, os amalequitas venceram. Moisés sabia que tinha que fazer o que era melhor para seu povo. Ele enviou a Josué para levá-los à batalha enquanto estava em uma colina, segurando os funcionários de Deus no alto de suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés foram levantadas, os israelitas prevaleceram. Mas quando ele os abaixou, os amalequitas ganharam terreno. Percebendo a importância de sua posição, Aaron e Hur apareceram ao lado de Moisés, apoiando as mãos até o pôr do sol, com as mãos de Moisés erguidas. Os israelitas derrotaram os amalequitas. Após a vitória, Moisés construiu um altar e ligou a DIT Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17:15. Este nome era uma bela declaração de que a vitória pertencia a Josué ou Moisés ou à força israelita, mas apenas ao Senhor. Jeová Nissi era seu banner, o símbolo da presença e do poder de Deus em meio à batalha. Os banners eram usados nos tempos antigos para reunir tropas e mostrar por quem eles estavam lutando, chamando a Deus. Ao chamar Deus Jeová Nissi, Moisés reconheceu que foi Deus quem foi diante deles, Deus que, eles foram capacitados por Deus, que finalmente lhes deu vitória. Este nome fala com as batalhas que todos enfrentamos na vida, não é? Todos nós temos nossos próprios amalequitas, obstáculos, desafios e inimigos que vêm contra nós. Pode ser uma luta pessoal, um relacionamento difícil ou uma batalha espiritual que parece esmagadora, mas quando chamamos Jeová Nissi, somos lembrados de que não enfrentamos essas batalhas sozinhas. Ele é o nosso banner,
Todos nós precisamos de um pequeno ponto de rally, não é? Alguém para lutar por nós. É como Moisés sustentou a equipe de Deus para mostrar a todos seu poder. Nós também somos chamados para elevar o nome de Jeová Nissi em meio a nossas lutas. Sua presença é a nossa força, seu poder é o nosso escudo e sua vitória é a nossa garantia. Quando entendemos Jeová Nissi, isso muda a maneira como abordamos nossas batalhas. Em vez de lutar em nossa força ou ficar sobrecarregado pelo medo, podemos. Queridos amigos, que todos possamos se confortar com o conhecimento de que Deus está conosco. Quando enfrentamos desafios, é natural olhar para o problema e nos sentir sobrecarregados. Mas quando elevamos Deus como nosso escudo, estamos dizendo que Ele é maior do que qualquer coisa que apareça em nosso caminho. Estamos optando por confiar em sua força e seu plano, e não em nossa. Estamos optando por descansar em sua vitória, em vez de tentar alcançá-la. Jeová Nissi é o nosso Deus, aquele que vai antes de nós, aquele que está ao nosso lado, e aquele que, Ele está sempre lá para nós, protegendo-nos e nos dando força quando mais precisamos. Mas Jeová Nissi não é apenas um nome para a batalha, um nome que nos lembra de adorar. Os banners são usados não apenas na guerra, mas também para comemorar quando vencermos. Elevamos o banner alto como um sinal de triunfo e alegria. Quando elevamos Jeová Nissi, comemoramos não apenas que Ele lutou por nós, mas também que Ele está sempre lá para nós. Somos muito gratos por Ele ter conquistado por nós todas as vitórias que experimentamos. Isso é uma prova de sua fidelidade e seu poder, mesmo quando a batalha ainda está furiosa. Levantar Jeová Nissi é um ato de fé. É uma declaração que o Senhor é nossa vitória e que nele somos mais do que conquistadores. Esse nome também nos aponta para a vitória final que foi conquistada na cruz. Jesus, nosso Salvador, é o cumprimento de Jeová Nissi na cruz. Podemos sentir o peso do pecado, da morte e de todos os desafios que surgem em nosso caminho. Mas quando Ele se levantou do túmulo, Ele nos deu a vitória final. A cruz é o nosso símbolo de esperança, um lembrete do amor e força de Deus diante de todos os desafios. Quando elevamos o nome de Jesus, estamos dizendo que a batalha já foi vencida. Não importa o que enfrentemos, podemos ficar fortes com o nome de Jeová Nissi. Diga com confiança: o Senhor é meu banner, Ele é minha vitória. Ao considerarmos Jeová Nissi, lembre-nos de que Deus é nosso defensor e nossa força. Quaisquer que sejam as batalhas que estamos lutando hoje, seja física, emocional ou espiritual, podemos enfrentá-las com coragem sabendo que Jeová Nissi está conosco. Quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que Jeová Sama é sua fonte de força. Ele está sempre com você, cuidando de você e dando-lhe forças para superar qualquer desafio. Não importa o que você esteja enfrentando, seja uma batalha física, emocional ou espiritual, você sempre pode contar com o apoio dele. Ele é seu banner de esperança, sua fonte de força e seu guia para a vitória. Então, vamos levantá-lo, não apenas em tempos difíceis, mas em todos os aspectos de nossas vidas. Lembre-se de que o Senhor é o nosso banner e, nele, temos tudo o que precisamos. Jeová Sama, o Senhor está lá. O nome Jeová Sama é uma poderosa declaração da presença de Deus. Isso significa que o Senhor está lá, e foi falado pela primeira vez em uma visão dada ao profeta Ezequiel. Durante esse período, o povo de Israel estava exilado, separado de sua terra natal e do templo, o lugar onde eles acreditavam. Jeová Sama é um belo nome que nos lembra a presença constante de Deus. Foi revelado ao profeta Ezequiel durante um momento difícil para o povo de Israel. Eles estavam longe de sua terra natal e do templo, e se sentiram sozinhos, sem esperança e sem futuro. Mas no meio de sua tristeza, Deus deu a Ezequiel uma visão de uma nova cidade e um novo templo. Este novo lugar seria cheio do amor e da graça de Deus, e o nome da cidade seria Jeová Sama, que significa o Senhor está lá. Ezequiel 48, 35. Este nome é uma promessa de que a presença de Deus não se limita a um edifício ou um local, é uma promessa que Ele está com seu povo onde quer que estejam.
Para os israelitas no exílio, Jeová Sama era um farol de esperança, lembrando-lhes que Deus não os abandonou mesmo em uma terra estrangeira. 35 Esse nome nos lembra que o amor e a presença de Deus estão sempre conosco, não importa onde estamos. Para os israelitas no exílio, Jeová Sama era um farol de esperança, um lembrete constante de que Deus sempre estava ao seu lado, mesmo no meio de terras estrangeiras. Hoje, esse nome fala conosco sobre a proximidade e a disponibilidade de Deus. Ele é um Deus que está sempre próximo, presente em nossas vidas, não importa onde estamos ou o que estamos passando. Se estamos em um tempo de alegria e sucesso ou enfrentando desafios e confusão, Jeová Sama está sempre lá, assim como ele era para os israelitas no exílio. Jeová Sama está conosco. É um pensamento bonito, não é? Não é apenas um pensamento reconfortante, é uma realidade que pode transformar nossas vidas. Quando realmente entendemos que Deus está lá, isso muda tudo. Sua presença traz paz no meio do caos, coragem diante do medo e força em tempos de fraqueza. Quando nos sentimos sozinhos ou esquecidos, o nome Jeová Sama nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. Ele está lá em nossas casas, em nossos locais de trabalho, em nossos relacionamentos e a cada momento de nossas vidas. Não há lugar tão escuro ou situação tão desesperada que sua luz não possa alcançar. Um dos mais belos a presença de Jeová Sama é evidente na vida de Jesus. O nome Emmanuel, que significa Deus conosco, captura lindamente a essência de Jeová Sama. Através de Jesus, Deus assumiu a forma humana e realmente veio a habitar entre nós. Ele andou nas ruas, sentiu nossa dor e experimentou nossas lutas. Jeová Sama está tão presente na vida de Jesus. O nome Emmanuel significa Deus conosco, e é exatamente disso que Jesus era. Deus tornou-se humano e viveu entre nós, caminhando nossas ruas, sentindo nossa dor e experimentando nossas lutas. E quando ele subiu ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Isso significa que Jeová Sama não é apenas um nome para o futuro ou uma promessa para um lugar distante. É uma realidade atual. Deus está conosco aqui e agora através do Espírito Santo. Ele vive dentro de nós, nos guiando. Jeová Sama está conosco agora, não apenas no futuro. Ele está bem aqui, agora, confortando-nos, capacitando-nos a viver de acordo com sua vontade. Quando entendemos que Deus está lá, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança. Podemos entrar no desconhecido sem medo, porque sabemos que Ele vai antes de nós. Podemos suportar dificuldades sem perder o coração porque Sua presença nos sustenta. Podemos descansar na garantia de que, não importa onde a vida nos leve, Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Este nome também fala da esperança do que está por vir. One day, we will see Jehovah Sama in all his fullness, Revelation 21, in the beautiful promise from the book of Revelation, verse 3 offers us a glimpse into this promise. I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and will live at them. They will be his people, and God himself will be with them, and be their God in the new heaven and new earth. Jeová Sama will be fully present with his people para sempre. A Bíblia nos diz que há um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem mais lágrimas, nem mais separação. Todos estaremos vivendo na presença de Deus, quem é, quem foi e que sempre será. É como se Ele estivesse dizendo, estou com você e estou sempre lá. Os nomes de Deus são como janelas em seu coração. Cada um nos permite ver um pouco de sua grandeza e seu amor por nós. Saber seus nomes é conhecê-lo. Não teremos mais dor, nem mais lágrimas, nem mais separação. Estaremos com a presença eterna de quem é, quem foi e que sempre será, Jeová. Os nomes de Deus são como janelas em seu coração, cada um nos dando um vislumbre de sua grandeza imensurável e seu amor íntimo por nós. Saber seus nomes é conhecê-lo. Não é sobre uma figura distante, mas um Deus pessoal que quer caminhar conosco por todas as alegrias e julgamentos que enfrentamos. Esses nomes não são apenas palavras, eles são uma revelação de quem Deus está nos chamando para confiar, adorar e descansar em suas promessas. Eles nos lembram que Ele é tudo o que precisamos em todas as estações,
Em todos esses nomes não são apenas palavras para nós, eles são uma revelação de quem Deus está nos chamando para confiar, adorar e descansar em suas promessas. Eles nos lembram que Ele é tudo o que precisamos em todas as lutas e em todas as vitórias. Mas esse conhecimento não deve permanecer dentro de nossas mentes, é para transformar nossos corações e vidas. Destina-se a nos levar a responder, entrar em um relacionamento mais profundo com Ele, permanecer firme na fé e compartilhar sua verdade com os que nos rodeiam. Então, à medida que você avança a partir deste momento, leve essas verdades com você. Que eles guiem sua jornada com Deus. Que os nomes dele sejam seu farol de força e seu poço de esperança. Fale-os em oração, reflita sobre eles em momentos de necessidade e os declare sobre sua vida. Que esses nomes sejam a lente pela qual você vê Deus, o fundamento sobre o qual você se levanta e o canto do louvor que flui do seu coração. Se você foi tocado pela beleza e poder desses nomes, dê um passo hoje para se aprofundar ainda mais. Passe algum tempo na palavra, procure-o nas escrituras e chame-o pelo nome. Ele está esperando para encontrá-lo em todos esses nomes para mostrar mais da natureza dele, do amor dele e da fidelidade dele. Aproxime-se e você descobrirá que ele está esperando para encontrá-lo em todos esses nomes. Se você foi tocado pela beleza e poder desses nomes, dê um passo hoje para se aprofundar ainda mais. Passe algum tempo na palavra, procure-o nas escrituras e chame-o pelo nome. Ele está esperando para encontrá-lo em todos esses nomes para mostrar mais da natureza dele, do amor dele e da fidelidade dele. Aproxime-se e você descobrirá que o Deus que criou o universo é o mesmo Deus que o chama dele. Finalmente, compartilhe essa jornada com alguém que precisa ouvi-la. Há tantas pessoas procurando paz, cura, esperança e significado. Deixe-os saber que a resposta para todas as perguntas e a solução para todas as lutas é encontrada naquele que é chamado. Caro amigo, Deus, o Criador do universo, é o mesmo Deus que o chama dele. Finalmente, compartilhe essa jornada com alguém que precisa ouvi-la. Há tantas pessoas procurando paz, cura, esperança e significado. Deixe-os saber que a resposta para todas as perguntas e a solução para cada luta é encontrada naquele que é chamado por tantos nomes bonitos. Fale seu nome com ousadia. Compartilhe seu amor sem hesitar. Que sua vida seja um testemunho vivo de que o Deus da Bíblia está vivo, real e mais próximo do que podemos imaginar. Então hoje, dê esse passo. Chame nele. Incline-se nele. Confie nele. Deixe seu nome ser exaltado acima de todos os nomes, pois ele sozinho é digno.